segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas à ruína. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes teus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses. E estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. 17. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse profundo e escondido, tu tá ligado, né? O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao rei. Para finalizar, 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos ler a sua palavra tão livremente.
e pelo Teu Santo Espírito compreendermos, ó Deus, o que o Senhor está fazendo desde sempre, o Senhor está se revelando aos homens. Que esta manhã nós tenhamos, ó Deus, clareza e compreensão do que foi lido aqui, a fim de que nós consigamos, mais uma vez, sairmos daqui edificados pelo poder da Tua palavra. Torna-nos mais parecidos com o Seu Filho, que nós possamos, ó Deus, a partir do texto bíblico, ouvir mais uma vez a trombeta soando, comunicando o Evangelho aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, se por um lado, na semana passada nós vimos que Deus não tem problema nenhum de, apesar de nos salvar, nos deixar vivendo no aqui e agora, envolvidos com as coisas deste mundo, mesmo que haja uma necessidade de estarmos no mundo, mas nos comportarmos como se do mundo não fôssemos. No segundo capítulo do profeta Daniel, nós vamos ver essa história onde Deus nos permite estar na Babilônia, comunicando a sua soberania, o seu governo sobre todas as coisas, estabelecendo o seu povo nesse lugar de hostilidade. Nós vamos ver essa história avançar um pouco mais e o povo de Deus já em atividade no aqui e agora. É o que está diante de nós aqui. Lembra lá no capítulo 1 que eu disse que Deus tinha colocado Daniel e seus companheiros dentro da Babilônia num contexto de privilégios. Homens que viveriam na corte do rei, serviriam ao rei, era como se hoje eles estivessem servindo lá no Palácio do Planalto. Eles estavam num lugar de privilégios. Estavam ali para trabalhar, servir ao rei Nabucodonosor, dar ao rei Nabucodonosor de tudo que eles podiam entregar, a fim de que o reino desse rei se perpetuasse e fosse adiante. Mas agora, no capítulo 2, a gente vai ver que eles já estão lá no seu ambiente de trabalho e o rei já está cobrando as atividades que eles foram contratados para executar. E o que é legal e nos coloca assim bem próximo, né, da realidade de Daniel, é que o rei traz uma demanda, uma exigência para todos os sábios, magos, e também Daniel e seus amigos. Ele traz uma demanda, uma exigência que está para além das capacidades desses homens. O versículo 1 ao versículo 13 conta isso para nós, o momento em que Nabucodonosor tem um sonho, ou alguns sonhos, que perturbam ele de modo tal, que ele chega diante dos seus magos, dos seus sábios, e ele propõe que eles contassem o sonho e dessem a interpretação. Você leu comigo aqui o texto. E ficou muito claro que quando ele coloca essa exigência diante dos seus sábios e magos, os próprios identificam que aquilo ali é algo absurdo, absurdo. E por que eu digo, irmãos, que isso nos coloca próximo da realidade de Daniel? Porque você vive nesse mundo caído, dando conta das suas demandas, das exigências dessa vida, e hora ou outra você tem que se deparar com algo que você precisa confessar. Dá para mim não. É ou não? Tem coisas que você vai encontrar no meio do caminho que vão te humilhar a ponto de você ter que dizer: isso é maior do que eu. Isso está para além de mim. E os sábios da Babilônia reconhecem isso. O que eu acho legal nesse texto é que ele revela como Deus também está interagindo com todos os povos. É como Deus, dentro da Babilônia, mostra que, apesar dos babilônicos nunca terem tido uma educação cristã, ouvido a lei de Deus, ou ter parado para sentar e estudar o Pentateuco, eles são os mesmos homens que estão tateando, procurando Deus de alguma forma e entendem que existe o divino, o eterno, o transcendente. Como Paulo falou, quando estava em Atenas, aos filósofos daquele tempo, né, do contexto greco-romano, que eles, na sua sabedoria, ficavam tateando, tinham uma consciência mínima de que existia um ser, uma criatura
nesse caso não, né, mas um ser maior do que tudo e do que todos, ou alguns seres, esses caras também. E você já teve essas conversas por aí, com certeza você já teve essas conversas com alguém, que alguém diz assim, cara, não sou crente não, mas eu creio, né, nessas paradas aí. Pessoal que tem medo de macumba, pessoal que passa na frente da igreja, nunca foi crente nem católico, passa, né, é costume, é hábito, mas são os homens comunicando que eles, de alguma forma, no seu íntimo, entendem que existe o transcendente, o maior, o além deles. E eles colocam isso de maneira muito clara no texto. No versículo 10, depois de já tentar enrolar o rei Nabucodonosor, e é por isso que ele fica irado, eles estão tentando enrolar o chefe deles. Sabe? O chefe já deu um prazo, falou, eu quero todos os relatórios na minha mesa, eu preciso que vocês executem esse trabalho, só que é muito grande para eles. Mas calma, mais um prazo, mais um tempo, o contrato ainda não fechou, tal, e ele começa a ficar irado, porque ele está vendo que os sábios estão tentando enrolar ele. No versículo 9, ele deixa isso bem claro, vocês combinaram de dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença. Se vocês não trouxerem aqui a demanda que eu estou pedindo, eu vou matar todo mundo. Não parece um pouco seu chefe? Ou tu faz, eu te mando embora. Irmão, isso é mais próximo da vida comum do que você possa imaginar. Ou você atende a minha necessidade, a minha demanda, a minha exigência, ou você vai pagar por isso. É a vida que nós vivemos. É a vida nesse mundo caído. E no versículo 10, eles começam a desenrolar, e eles falam, os caldeus responderam na presença do rei, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Essa exigência é muito grande. É maior do que nós. Você está pedindo algo que é pesado demais, que é difícil demais, isso é complicado demais. Não tem nenhum mortal que possa fazer isso. Nunca houve um rei. Agora ele está falando, os outros chefes nunca pediram isso que você está pedindo. Já houve troca de liderança e de gestão lá onde você trabalha? E aí você fica comparando um com o outro? É o que ele está fazendo aqui agora. Ele está olhando para Nabucodonosor e fala assim, ó, os chefes que a gente teve aí, o antigo gerente não ficava pedindo essas maluquices não. Para trabalhar domingo, pô, meu Deus do céu, vai tocando. Né, ontem, né, tem um lugar agora que a gente está trabalhando, né, que a operação está funcionando. Eu falei, colaborador, né, amanhã tu sabe que tem... Aí ele falou assim, não vou poder estar. Eu falei, Senhor. É grande demais para a gente, nenhum outro rei, nenhum outro chefe, nenhum outro patrão que nós tivemos pediu isso. Ninguém que tem exigido semelhante coisa. Aí versículo 11, olha o que eles dizem, eles confessam algo extraordinário. Eles dizem, isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser o transcendente. A não ser aquilo que é maior do que os homens, a não ser aquilo que está para além das limitações dos seres humanos. E eu preciso lhe dizer algo agora. Assim como esses homens, lá naquele tempo remoto, reconheciam que existiam realidades nessa vida que comunicam que o transcendente existe, até hoje o é. Irmão, tem gente que por mais teimoso que seja, em algum momento vai parar e vai dizer, cara, isso aqui é sobre-humano. Isso aqui está para além de mim. Isso aqui não faz sentido na compreensão, na perspectiva humana. Os homens estão prestes a confessar, quando tiverem que lidar com essas coisas que são maiores do que nós, que precisa existir alguma coisa para além de nós. Eles estão falando deuses no plural, porque eles não têm consciência e revelação que só existe um único e verdadeiro Deus. Mas isso mostra de alguma forma que esses homens têm consciência de que existe alguma coisa para além deles. É por isso que os homens são indesculpáveis. A consciência dos homens aponta de alguma forma para eles, em seu coração, que nós não estamos sozinhos no universo. Até o ateu que diz que não crê em nada, ele tem fé em alguma coisa, em que? Na descrença. E há quem diga que precisa ter muita fé, irmão, para ser ateu. Ele precisa de muita fé para olhar para a complexidade da criação e dizer que não existe nada lá fora. Mas olha como é que eles terminam, e isso aqui é a cabeça de muito crente, tá? E estes quem os deuses não moram entre os mortais, eles estão num lugar muito distante.
Eles estão muito longe dessa realidade, de modo que não vão interagir conosco. E o único e verdadeiro Deus contraria tudo isso, se aproximando de nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e se revelando aos homens do jeitinho que Ele é. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível e andou entre nós, se revelou a todos nós. Então, tem muita gente que acredita, que entende que existe algo maior do que nós, mas que pensam que isso está para muito além de nós, de modo que a gente não possa alcançar. E é nesse momento aqui, vou te ensinar a evangelizar agora. Agora você vai aprender a evangelizar. Quando alguém falar do eterno, do divino, do transcendente para você, achando que isso está muito longe, você vai levantar o dedo e vai dizer: vou te explicar como o eterno se aproximou do passageiro. Como o infinito se aproximou do finito. Como que aquele que criou todas as coisas se aproximou da criatura. Irmão, e aqui você precisa entender. Você precisa ser maduro para evangelizar. Nem todo mundo vai acreditar que Jesus é Deus. Amém? Mas seu dever é dizer para os homens: Deus não está longe. Ele se aproximou de nós na pessoa do seu Filho. O Espírito convence, mas você fez sua parte. Esses homens comunicam, mostram para nós, revelam para nós que os homens, de modo geral, têm consciência de que Deus está lá fora, e eles costumam chamá-lo de deuses, de divindades, mas nós precisamos trazer luz para tudo isso, e é isso que está acontecendo no capítulo 2. Vamos ao versículo 17, para olharmos novamente o que acontece. Quando Daniel fica sabendo que a vontade do rei era matar todo mundo, porque agora foi atribuído às divindades, o dever de revelar o sonho do rei, Daniel fala: opa, abriu uma brecha aqui. Então quer dizer que o pessoal já está falando que só os deuses revelam, que só o transcendente tem poder para comunicar e esclarecer algo tão grandioso assim. E me permita parar agora para falar com você sobre uma coisa. Eu também concordo, irmão, que você dizer à pessoa o sonho que ela sonhou e dar interpretação do sonho é um negócio absurdo, é ou não? Eu concordo com isso. Mas a pergunta é: o que não é absurdo demais para o homem mortal? Você pode dizer: Wesley, se Nabucodonosor pedisse alguma coisa mais simples, eles fariam, mas fariam na força de quem? Quem seria a fonte primária da capacidade, da disposição, da força que qualquer homem precisa para ao menos respirar? Então é bem verdade que quando a gente pensa nessas coisas que são grandes demais para nós, a gente pensa logo no transcendente. Cara, isso é coisa para Deus. Se não for Deus, mas me permita lhe dizer uma coisa essa manhã: se não for Deus, você não acorda. O que Deus está querendo fazer com os babilônicos é revelar a eles que eles estão dependentes dele em absolutamente tudo. Eles só não sabem disso. Mas Deus leva Daniel, Ananias, Misael e Azarias para dentro da Babilônia para revelar a esses homens que também estavam tão perdidos quanto nós, que nós dependemos de Deus em absolutamente todas as coisas. Quando Jesus, no capítulo 15 do Evangelho segundo João, ele fala sobre a relação dele com seus discípulos, ele fala sobre a necessidade de frutificarmos, dar fruto. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês os ramos, capítulo 15, versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Então, só para a gente aproveitar o ensejo, não é só revelar sonho que você desconhece, que é um problema para o mortal. Acordar respirando também é. A gente vai entrar no contexto, ou na parte do texto, onde a gente vai falar sobre dependência de Deus, mas eu preciso que você entenda: você depende de Deus para tudo. Os babilônicos precisavam entender que não é só sobre coisas extraordinárias. Deus é o criador de tudo, mas também é o sustentador de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Ele faz, ele sustenta e ele consuma para louvor de sua glória. Esse é o Deus criador.
Esse é o Deus Criador. Ontem um texto que eu li com o Júnior, né, enquanto ele estava internado, foi Salmo 3. Põe pra gente 3:5. Salmo. O que é o Salmo 3, irmão? O Salmo 3 é o momento em que Davi está sendo perseguido por Absalão. Ele está no deserto, fugindo do seu filho, correndo por cavernas e florestas. E aí eu te pergunto, se você ler um pouquinho antes, você vai ver, ele diz assim, ó: milhares e milhares estão contra mim de todos os lados. Muitos são os meus adversários e têm se multiplicado os meus inimigos. Ele diz que ele está cercado por muitos adversários. Irmão, vamos supor, fazendo uma suposição, né? Vamos fazer uma suposição. Que você tivesse no lugar de Davi, cercado por seus adversários, as pessoas procurando caçar a sua vida. Irmão, tu ia pensar em dormir? Ia ou não? Mas Davi dormia. Davi dormia, né? A gente não dorme nem com um boleto atrasado. Que dirá com alguém batendo na nossa porta dizendo que vai matar a gente, arrancar a nossa cabeça, né? Mas Davi dormia. Por que Davi dormia? Eu me deito, pego no sono, acordo, porque o Senhor. Irmão, Deus não revela só sonhos, visões. Deus não faz só paralítico levantar da cadeira. Deus não retira câncer terminal das pessoas apenas. Deus também sustenta o fôlego. Ele também trava os seus adversários dizendo: você não vai tocar nele enquanto eu não lhe permite tocar. Às vezes permite, mas no caso de Davi, Davi sentava, daqui a pouco o sono começava a bater, ele deitava, daqui a pouco os olhos começavam a pesar, ele dormia, pegava no sono e acordava no dia seguinte, consciente de que o Senhor o sustentou. Então, aos sábios da Babilônia, precisamos dizer: não é só sobre revelação, é absolutamente tudo. Se Deus não estiver na vida do homem, o homem não pode absolutamente nada. E Daniel sabia disso. No versículo 17 em diante, quando ele já toma conhecimento da notícia, o texto bíblico diz que ele volta para casa. Isso aqui é legal demais. Ele volta para casa e explica a situação aos amigos dele. Ananias, Misael e Azarias, provavelmente moravam juntos, na mesma casa, eram companheiros, vindo de Judá, era o povo, isso aqui é o povo do monte, isso aqui, né? Povo do monte, está aqui no texto, né? Ele volta para casa e comunica a esses meninos. Mas uma pergunta, para a gente entender bem isso aqui: seriam só esses quatro que morreriam caso o rei executasse a sentença, sim ou não? Não! Diz o texto que o rei decretou a morte de todos os sábios e magos da Babilônia. Só que Daniel vai para casa para contar com gente que ele sabe, que conhece a resposta, a solução para esse problema, tanto quanto ele. E nesse mundão de meu Deus, quando nós somos pressionados, quando nós estamos vivenciando essas situações que exigem muito de nós, e nós sabemos que se Deus não entrar, a gente vai acabar perecendo, irmão, você não pode procurar qualquer pessoa. Você não pode. Os magos da Babilônia, eles procurariam nos seus deuses, ídolos falsos, que não se movem, que não existem, a solução para os seus problemas. E aí vamos voltar aqui, irmão, vamos voltar aqui para aquilo que a gente estava falando. Sabe, você vai ter esses desafios lá onde você trabalha, exigências demasiadas. Você vai ter esses desafios no seu casamento, exigências demasiadas. Você vai ter esses desafios na vida de igreja, exigências demasiadas. Mas quando você for procurar alguém, você precisa procurar alguém que vai te ajudar a buscar a solução no lugar certo. Você não pode ir nos magos da Babilônia. E verdade seja dita, né? A internet está cheia de sábio para a gente buscar solução. Gente que está dando curso que nunca fez. Irmão, né? Eu vou ver se eu crio um curso de alguma coisa. Eu estou falando sério. Qualquer coisa vira curso hoje. Qualquer coisa. Pensando em criar um curso de como comer pudim. Vou criar um curso, porque todo mundo é sábio aos seus próprios olhos. Todo mundo tem solução para tudo, né? E os crentes vai. 900 conto um curso. Eu falo assim, meu Deus do céu. Queria só a metade. Abri a Bíblia e estava resolvido. Ou não.
porque nem todo mundo confia no único e verdadeiro Deus. Mas Daniel dá um exemplo para nós, ele ensina a quem nós devemos procurar nesses momentos onde só Deus pode nos socorrer. Irmão, vai para cá de um crente. Vai atrás de um Ananias, atrás de um Misael, atrás de um Azarias. Vai atrás de alguém que vai falar, calma. Vamos buscar o Senhor. Vamos fazer uma campanha de oração. Vamos tirar um tempo para pedir ao Senhor misericórdia. Porque é o que diz o versículo 18, olha o 18. Aí Daniel vai nos seus amigos para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Quem estava na exposição da semana passada está achando essa palavra familiar, tá ou não? Porque quando ele decide não comer, não se contaminar com a comida da Babilônia, diz o texto no versículo 9, capítulo 1, que Deus deu misericórdia a ele diante do chefe dos eunucos. E agora, mais uma vez, Daniel sabe que para resolver essa questão dificílima, não são seus recursos, não é sua sabedoria, nem o seu cabedal. Ele sabe que é a mesma misericórdia que ele ganhou lá no capítulo 1. E é o que eu estou falando, irmão. Wesley, tu é contra os cursos? Claro que não, irmão. Você é maduro, né? Gaste seu dinheiro do jeito que você quiser, vai atrás da informação que você quiser, né? Mas eu estou falando de você confundir uma coisa com a outra. Porque até por meio de um curso legítimo, que faz sentido de fato, é Deus operando através de sabedoria que Ele dá aos homens. Se Deus não tiver misericórdia da minha e da sua vida, se Deus não nos alcançar com a sua graça, que se Deus não se manifestar misericordiosamente, não adianta, você vai ficar nesse lugar estagnado. Você não dá um passo se Deus não quiser que você dê. E Ele sabe disso. Daniel sabe que se Deus não tiver misericórdia, não vai acontecer absolutamente nada. Daniel sabe que se Deus não intervir misericordiosamente, nada vai acontecer. E eu quero parar aqui um pouquinho e apelar para o seu coração, irmão. Com o que nós temos contado nesses dias difíceis? É uma loucura, porque, e eu falo isso com propriedade, né? Eu também faço parte disso tudo. Quando nós estamos diante de alguns desafios, de alguns problemas nessa vida, a gente acha que todas as outras coisas, recursos e saídas que passam pela nossa cabeça são maiores do que a misericórdia de Deus. E aí quando você está no gabinete conversando com alguém, a pessoa começa a falar o que fez, né? Ah, pastor, tentei um empréstimo, fui na casa de fulano, liguei para ciclano, fui numa tia minha que tem um dinheiro guardado, mas não empresta nada para ninguém, não deu certo. Orou, irmão, pedindo a Deus misericórdia. E a gente vive esse tempo, onde os recursos dessa Babilônia se sobrepõem a uma modesta oração pedindo a Deus ter misericórdia de nós. Que nós voltemos para esse lugar, irmão. Assim como Daniel confiava que o Deus da misericórdia do capítulo 1 é o Deus da misericórdia da vida inteira, que sigamos pedindo a Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, nos ajuda. Seja conosco nesse momento. Se o Senhor não for conosco, nós vamos perecer. E é lindo, é maravilhoso quando alguém se coloca nesse lugar de dependência, de humilhação, dependendo de que o Senhor se mova. Nós precisamos. Já eu vou falar sobre o que Deus está fazendo para com a Babilônia, mas enquanto Deus está tentando fazer alguma coisa em relação à Babilônia, Ele está fazendo também nos seus servos. Daniel já estava na corte do rei, Daniel já estava naquele lugar de privilégios, já era grande, já tinha sido abençoado, mas ele continua dependendo da mesma misericórdia. Você que está abrindo a sua empresa agora, duro igual um coco, você precisa de misericórdia para Deus mandar cliente. Mas quando sua empresa for uma multinacional, é a mesma misericórdia que vai fazer você atravessar o oceano para colocar uma sede lá nos Estados Unidos. Você que está começando agora a casar, não tem nada. Casar, né? Quando o crente casa, é testemunho na certa, né? Fogão que um deu, geladeira que o outro deu, refrigerante da festa. Pode perguntar, todo crente que casou teve um mistério desse aí. Tem nada. É uma oração, irmão. Senhor, ajuda. Os noivos estão tudo rindo. Aí casa. E é o que eu sempre falo para as pessoas, né? As pessoas costumam avaliar a sua história pelo momento que estão vivendo. Cara, calma. Calma, tu vai ser um bom funcionário, você vai ser promovido. As coisas vão começar a desenrolar, acontecer. Daqui a pouco o financiamento acabou, vai desafogar o orçamento e tal.
As coisas começam a acontecer, começam a melhorar, começam a desenvolver. O Deus da misericórdia que deu refrigerante para a festa sumiu da história do casal. Precisa mais dessa misericórdia. É um povo que não ora, é um povo que não busca, é um povo que depende de si próprio e geralmente quebra o pau, chega até o divórcio porque não tem dinheiro para continuar a vida. Esqueceram de pedir misericórdia. Então Deus que começa dando misericórdia, salva por misericórdia, é o Deus que termina nos dando misericórdia, nos sustentando até o grande dia do Senhor. Misericórdia! A fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então Daniel entende uma coisa que os sábios não entenderam, só tem um lugar. Eles sabem que tem o transcendente, eles sabem que tem algo maior do que o homem, mas eles não sabem ir lá. E é nesse momento que você vai dizer para essas pessoas, cara, eu vou fazer uma campanha de oração por você. Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar e Deus vai trabalhar. E aí, quando você olha para o contexto, Daniel garante. Ele chega diante do rei, antes de orar, ele fala para o rei, me dá mais um tempo aí que eu vou trazer a resposta. Irmão, na carne tu manda essa não. Manda não, pô, na carne? Qual o problema aí? O problema é saber um sonho que o cara sonhou sem o cara ter falado e depois revelar o sonho. Espera aí que eu já volto. Isso não é coisa de crente? Não estou falando para você ser inconsequente não, tá? Ir lá comprar um carro agora, confiando que Deus vai pagar. Não é disso que eu estou falando não. Estou falando de fé. Estou falando de convicção que Deus é o Deus das causas legítimas. Ele está falando da morte de todos os sábios. Que Deus é poderoso para intervir naquilo que glorifica o seu nome. E Daniel sabe disso. Daniel é esse cara que vai diante do Senhor, confiadamente, como instrui o escritor aos Hebreus, entendendo que Deus é poderoso para glorificar o seu nome dentro daquela Babilônia, usando de graça e misericórdia. É o que o texto diz para nós. Deus revela a Daniel, Daniel louva ao Senhor até o versículo 23. E quando Daniel recebe a revelação, queria olhar com vocês aqui também algo extraordinário. Versículo 24, até o versículo 28, Daniel vai até o chefe da guarda real, pede para ir na presença do rei. Quando ele chega na presença do rei, ele começa a desenrolar. Olha o que diz o versículo 26. Olha lá, ó. Irmão, aqui que está o mistério. Agora tu vai aprender como Deus quer que você haja em face das situações difíceis que Deus te livra. Está aqui, ó. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar, você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Olha a pegadinha do rei Nabucodonosor. Isso aqui é um laço. Isso aqui é um laço. Porque pela fé ele diz, guarda um tempo que eu já volto e te falo o que foi. Mas agora ele está diante do rei e a revelação já está com ele. Ele já viu uma visão de noite, Deus já falou o que era. E o rei pergunta, até é bom mesmo? Está aqui. O rei está perguntando para Daniel, tu é o bichão mesmo, tu é o sinistrão? Vamos ver o que Daniel responde para ele. Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. 28. Mas há um Deus no céu. Irmão, isso aqui é Deus está te ensinando a evangelizar. É Deus te mostrando como você vai comunicar a glória dele aos homens. Todas as vezes que você vê a mão de Deus agindo poderosamente ao seu favor, é só você sair de cena e falar quem fez foi Ele. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o domínio e o poder. Tem um Deus, eu não, né? Quem conhece o Deivinho do Atlético Mineiro, né? Ele faz o gol. E falta isso aqui para nós, sabe por quê? Porque a gente até consegue orar quando está na prova, mas dá glória a Deus depois. É por isso que os homens fazem um monte de curso. Eles juram que eles aprenderam por conta própria. Eles querem vender o conhecimento que supostamente adquiriram por si próprios. Eu fico para morrer quando vejo curso sobre ensino bíblico. Né? Você está falando de um seminário, uma escola teológica, é uma coisa. Mas, cara, o pessoal quer fazer curso de tudo. De tudo. De tudo, absolutamente tudo. Curso de como ler Gênesis 1:1. Curso de tudo. Irmão, é esse Deus do céu que revela os mistérios, que abençoa as famílias, que guarda os casamentos,
que prospera as empresas, que mantém a saúde, como a gente viu no Salmo, que faz você dormir de boa e acordar no outro dia tranquilo. Ainda que você levante mal-humorado porque te acordaram cedo, você nem lembrou que foi acordado podendo não acordar. É esse Deus dos céus. Daniel não cai na pegadinha da bajulação ou da glória que o mundo quer dar a ele. Antes ele transfere a glória àquele que é de direito. Não tem mago que pode, não tem administrador que pode, não tem gerente que pode. Ninguém pode. O único que pode é o único e verdadeiro Deus. Deus está cumprindo o propósito de se revelar a Babilônia. E Daniel compreende isso muito bem. Há um Deus no céu que revela os mistérios. É como que se Nabucodonosor tivesse numa causa muito difícil, um crente fosse usado por Deus para ajudar ele, e quando ele fosse ser grato, Daniel falasse, não é a mim que você deve agradecer. Às vezes, tu tem que falar claramente, irmão, se fosse por mim, eu não estava nem aqui. Mas como eu sou crente, sirvo ao Deus que acolhe o pobre, o fraco, o oprimido, o necessitado e o chato, eu vim. Estou aqui porque é Ele. Porque Ele está movendo o seu povo para cuidar das demandas dessa vida. É Ele. Então a gente precisa ficar com isso aqui. Com a ideia de que Ele deve ser engrandecido, glorificado em tudo aquilo que Ele faz. Porque se você olhar no início do texto, era difícil demais para fazer. Agora que Ele fez, nós precisamos apontar para Ele e dizer a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Existe um Deus no céu, Nabucodonosor. Existe um Deus no céu. É o que Ele diz ali. Isso é maravilhoso demais para nós. Diz o texto que Ele conta a história toda, o sonho, que ele dá a interpretação você já conhece como ninguém, era uma estátua maravilhosa, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e cintura de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Daniel diz, Deus está te mostrando o que vai acontecer depois de você. Os reinos serão sucedidos. A cabeça de ouro é você, então, historicamente, da perspectiva ortodoxa, a gente entende que os próximos impérios que se levantam é o restante do corpo. Ele, Nabucodonosor, na figura da Babilônia, ele era a cabeça de ouro, depois vinha um império medo-persa, o de prata, que tirou Nabucodonosor do poder, depois o de bronze, o grego, ali com Alexandre o Grande, antes da virada, né, dos séculos, a mudança dos séculos, e por último, o Império Romano, que foi destruído quando uma grande rocha foi cortada do monte. É a visão. Ele diz que uma grande rocha foi cortada do monte, sem mão de homens. Essa rocha bateu nos pés da estátua. Ela cai prostrada, e essa rocha vai crescendo até se tornar uma grande montanha. Era Deus dizendo a Nabucodonosor, você é rei hoje. Amanhã vai vir outro rei. Depois de você, outro rei. E depois de você, outro rei. Mas vai chegar alguém que é maior do que todos esses reinos. E aí por que a gente compreende que as pernas de ferro, pés de ferro e barro realmente era Roma? Porque foi no período do Império Romano que Jesus apareceu na plenitude dos tempos. A rocha cortada do monte que derrubou todos os reinos deste mundo, e o reino dele está crescendo até se tornar uma grande montanha onde habitaremos para sempre. Essa é a visão. O evangelho pregado no Antigo Testamento. As pessoas falam que não tem, tem. Jesus e essa pedra, essa rocha, para a gente encerrar. Versículo 46. E a gente encerra. O que Deus quer fazer com a Babilônia, irmão? Está aqui, ó. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel, certamente, não tenho mais dúvida, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Para encerrar, vou encerrar agora, acabou o texto. O que as pessoas têm falado sobre Deus a partir do que Ele tem feito na sua vida, Daniel? Deus tem sido reconhecido como o único e verdadeiro Deus a partir das suas experiências? Ou as pessoas olham para você e acham que as coisas que acontecem com você são normais, comuns? Me permita lhe dizer uma coisa, irmão. O Deus da Bíblia não é o Deus só de Israel, Ele é o Deus do mundo. E desde o Antigo Testamento Ele está salvando homens e mulheres
em todos os lugares, chamando aqueles que são seus. Nabucodonosor ainda vai ter outras experiências, vai ter a experiência da fornalha no capítulo 3, depois vai ter a experiência de se tornar uma besta fera. Ele vai confessar o Senhor mais uma vez, mas aqui está aquilo que o Senhor espera dos homens que estão no entorno dos Daniéis dessa vida. Quantas pessoas têm reconhecido que o nosso Deus é o verdadeiro através da vida que se leva? De que maneira a sua vida tem revelado o único e verdadeiro Deus? De que maneira a sua existência tem proclamado aos homens que Deus é o único Deus verdadeiro, tem feito os homens confessarem que Jesus Cristo é o Senhor? A história da Escritura e como um todo é a história do Deus que se revela. Lembra que os magos da Babilônia falaram que os deuses habitam longe demais? Estão muito distantes das criaturas mortais? E é como se Deus, através de Daniel, dissesse a Nabucodonosor: não estou longe de nada. Eu estou aqui com os meus servos, guardando eles da tua mão, mostrando a você que quem está no controle da história não é você, mas sou eu. Você é rei hoje, vai cair amanhã, vai vir outro, até o meu verdadeiro rei ser levantado. E que o Espírito do Senhor nos ajude, irmãos, a revelarmos ao mundo quem Deus é. Você não está aqui nessa vida para ganhar dinheiro, você não está aqui nessa vida para ser bem-sucedido, você não está passando a sua peregrinação nessa Babilônia para que os seus planos, os seus sonhos sejam cumpridos. Você está aqui para que os homens conheçam e reconheçam que existe um Deus no céu. Se sua vida inteira não revela nada sobre Deus, ela não serve para nada. Mas por meio da igreja, por meio daquele povo que Deus chamou para ser seu, Ele está dizendo ao mundo: eu existo sim, eu opero sim, estou no controle sim, a história é minha sim, e vocês vão ver isso por meio daqueles que são o meu povo, os fiéis dentro dessa Babilônia. Para a gente encerrar, assim como Daniel se submeteu à vontade de Deus, para que Nabucodonosor confessasse que ele é o Rei dos Reis, que assim a sua vida revele aos homens que existe um caminho, que existe uma verdade e que existe a vida, Jesus Cristo nosso Senhor. Se os homens não souberem disso por meio da sua vida, lamento lhe dizer, você não está cumprindo o propósito de estar aqui nesse mundo caído.